Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. E hoje a gente vai para a nossa parte 2 do Islã, né? Vamos agora descobrir como é que o Islã se tornou uma das maiores religiões do planeta Terra, né? Bom, antecedentes, né? Região da Península Arábica, atual Arábia Saudita. Inclusive, para uma certa parcela dos muçulmanos, a Arábia Saudita é território sagrado do Islã. Um deles ficou muito chateado quando os Estados Unidos instalou bases militares ali para servir de apoio para a Guerra do Golfo, em 96. E aí esse carinha teve problemas, né, com o governo saudita, porque o governo saudita era pró-Estados Unidos, foi expulso da Arábia Saudita e aí foi para o Afeganistão, fundou lá um regime fundamentalista islâmico conhecido como regime Talibã. Você conhece esse cara, o nome dele é Osama Bin Laden. Não, Osama Bin Laden não era afegão, ele era saudita, né? Bom, aquela região, galera, em sua maioria composta por nômades e pastores, eram tribos que se movimentavam, né, na região, não eram unificadas, né? Você não tinha ali grandes governos unificados, eram tribos que viviam dispersas, né? O Mohammed, que você chama de Maomé, muitos árabes não concordam com essa interpretação, tá? Mas, no geral, acredita-se que Maomé é uma corruptela, né? É uma apropriação, uma reinterpretação do termo Mohammed, né? Que, inclusive, é um nome muito comum, né, no Islã, Mohammed, né? Ele era de uma família de ricos comerciantes, e aí, como eu falei para vocês, que eu ia explicar isso aqui, ó. E aí, ele, numa das viagens de comércio, numa caverna, segundo conta, né, ele recebe a visita de um anjo. E esse anjo avisa para ele que o verdadeiro Deus, que é Alá, está chegando na Terra e que ele vai ser o profeta desse Deus. E aí, esse anjo dita as revelações e ele escreve no Alcorão. Quem é esse anjo? O arcanjo, na verdade, Gabriel. Ué, professor, o arcanjo Gabriel é aquele arcanjo? É o mesmo. Inclusive, galera, os arcanjos estão no topo máximo, né, no auge da categoria angelical militar, vamos dizer assim, celestial. São as entidades celestiais mais poderosas. E cada um deles tem um poder em específico, né? O Uziel é o anjo da morte, o Rafael é o portador do fogo divino, o Gabriel é o anjo da palavra, é o anjo da revelação. Tanto é o anjo da revelação que é ele que vem à Terra. De acordo com a cosmologia cristã, é ele que vem à Terra avisar a Maria de que ela será a mãe do Filho de Deus. É ele também que virá à Terra avisar Maomé de que Alá está chegando e de que Maomé vai ser o seu único profeta. Um outro comentário importante. No Islã, no Corão, há referências, mais de uma até, a Jesus Cristo. Eles falam de Jesus Cristo. A única questão em particular, e aí, galera, lembra, é uma interpretação do Islã, é que Jesus Cristo não era o profeta, mas um profeta, como vários outros profetas existiram anteriormente, e que tinha como missão e que tinha como objetivo preparar a humanidade para a chegada, né, da palavra, da verdadeira palavra divina, que seria a palavra de Alá trazida pelo profeta Maomé. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, ele chega na cidade de Meca, certo? E lá ele começa a promover o monoteísmo, numa cidade, galera, politeísta. Inclusive, numa cidade em que os sacerdotes das religiões que lá existiam cumpriam um certo poder. Justamente por conta disso, né, por verem seus poderes ameaçados pelas palavras do profeta Maomé, eles perseguem o Mohammed, o Maomé, né? E aí, em 621, se eu não me engano, ele foge de Meca para Medina. O nome desse episódio é Herégia, é a fuga de Maomé de Meca para Medina. E esse, senhores, é o ano 1 dos muçulmanos. Ou seja, os muçulmanos eles são um pouco mais jovens, vamos dizer assim, que os cristãos, que por sua vez são um pouco mais jovens do que os judeus, né? Os judeus estabelecem o marco zero na Gênesis, né, na criação do universo. Os cristãos estabelecem o marco zero, né, com Jesus Cristo. E os muçulmanos com a herégia. Tudo bem, galera?
Beleza? Bom, aos poucos, com a sua palavra, Mohammed, ou Maomé, se você preferir, começa a unificar essas tribos que viviam espalhadas ali pelo deserto da Arábia, né, pela região da Península Arábica, e aí unifica esse pessoal em torno de um grande exército religioso, né? E aí aparece pela primeira vez a tal da jihad, né? A guerra santa, o esforço santo para levar a palavra de Alá, né, a todos os povos, aí por todos os meios, né? Pela conversão forçada ou não. E aí chegamos nesse ponto aqui. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem para discutir. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar muito nisso. Sunitas, xiitas, né? São grupos diferentes dentro do Islã. Quem são eles, professor? Vamos lá. Eu já falei aqui várias vezes, né, da frase, talvez da frase símbolo, da frase principal do Islã, né? Só existe um Deus, que é Alá, e Maomé é seu único profeta. No entanto, Maomé, naturalmente, vai ser escolhido o líder do Islã, né? Já que ele é o único profeta, né? Mas em momento nenhum, Maomé deixa claro como se dará a sucessão. Maomé não é eterno. Ele não deixa claro como se dará essa sucessão. E aí o que acontece? E quando Maomé morre? Professor, e na cristandade? Na cristandade é diferente. Jesus deixa uma sucessão. Inclusive ele vira para um carinha e fala assim, ó, tu serás a pedra fundamental sobre a qual erguerei minha igreja. Pedra, Pedro. Por isso que o Papa fica lá onde? Na Basílica de São Pedro. Entendeu? O Papa, aliás, os papas cristãos mudam de nome em homenagem ao primeiro Papa, vamos dizer assim, que também mudou de nome, né? O primeiro Papa, em teoria, seria Pedro, que não se chamava Pedro. Quando Jesus o conheceu, ele se chamava Simão. Jesus é que troca o nome dele. E aí não há nenhuma regra na Igreja Católica que determine que o Papa tenha que trocar de nome, mas é uma prática milenária e todos os papas o fazem, né? Como vocês sabem, o Papa o Francisco I não se chama Francisco I, né? Juan Manuel Bergoglio, né? Assim como Bento XVI não se chama Bento XVI, chama Joseph Ratzinger. E o Dom Pedro, João Paulo II se chamava Karol Wojtyła, né? Respectivamente aí, um argentino, um alemão e um polonês, né? No caso do Islã, o Maomé morre e aí não há ele não deixa claro nenhuma regra de sucessão. Quando ele morre, né, quem assume é o sogro dele. O sogro do Maomé assume, se tornando aí o primeiro califa. A gente vai explicar isso, né, mais à frente, mais claramente. Fica tranquilo, né? Beleza. E depois dele? Porque o Maomé está lá, ele morre, o sogro dele assumiu, pum, agora acabou a sucessão direta. E aí começa uma discussão. Dentro dessa discussão, dentro do Islã, dentro dessa cisma do Islã, abrem-se dois governos. Abrem-se dois grupos. De um lado, os xiitas, que são a minoria. Eles também são conhecidos como fundamentalistas islâmicos. O que são fundamentalistas, professor? São aqueles apegados aos fundamentos, às tradições, aqueles que não abrem mão dos princípios fundamentais. É como é e ponto. Certo? Olha o que eles vão dizer. Só pode liderar o Islã quem for um descendente direto do profeta Maomé, quem tiver em si o sangue do profeta. Segundo, o Corão deve ser seguido ao pé da letra, sem interpretação. Terceiro, não há nenhum outro escrito sagrado, nenhuma outra palavra sagrada que não a palavra do próprio Corão. Ponto. É nisso que os xiitas acreditam. Eles são a minoria. Do outro lado, você tem os sunitas, que são a maioria. Esses são mais flexíveis. Né? Eles vão acreditar, por exemplo, eles vão defender, por exemplo, que o líder do Islã tem que ser eleito. Não necessariamente alguém que seja da linhagem do profeta Maomé. Segundo, o Alcorão deve ser interpretado. Gente, não é flexibilizado, não é fingir que o que não pode, pode. Mas entender, tentar compreender mais profundamente
o que está escrito nas palavras sagradas. E por último, levar em consideração, estabelecer que as sunas, que são textos do profeta Maomé, são textos que ele deixou com interpretações da Bíblia, né? Desculpa, falei besteira. Com interpretações do Corão, são tão sagrados quanto o próprio Corão. Então, é preciso levar em consideração o Corão e também as sunas deixadas pelo profeta Maomé. Pessoal, toda vez que a gente escuta movimentos terroristas no mundo, principalmente movimentos terroristas de segmentos muçulmanos, é mais comum que eles sejam xiitas. Os xiitas são fundamentalistas, né? Mas não significa que sempre que houver um movimento de violência, ele será xiita. Eu costumo dizer, por exemplo, que o ISIS, né, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né, ele é sunita. E agora, né, aterrorizou aí o mundo ocidental e tal, chegou a tomar regiões da Síria, do Iraque, né, do próprio Afeganistão e tal. E eles são sunitas. Aquela galera que apareceu lá em alguns vídeos horrorosos, decapitando pessoas e tal, são sunitas, não são xiitas. Né? As pessoas se confundem. Ué, mas não é todo xiita que é violento? Os sunitas... Galera, depende. De novo, para de achar que o mundo é padronizado. Não, varia. E mesmo na cristandade, mesmo no neopentecostalismo, mesmo no judaísmo, você vai ter essas diferentes. Você vai ter essas vertentes. Pessoas que são mais fundamentalistas, que levam mais a ferro e fogo os escritos religiosos, e pessoas que são mais flexíveis, pessoas que são mais... que tendem a interpretar os escritos religiosos de acordo com a realidade material a qual elas se inserem. Tudo bem? Então evita colocar tudo no mesmo balaio, galera. Beleza? Bom, aqui a gente está falando da formação dos califados, né? Eu não botei para vocês aqui, ó, que o sogro do Muhammad, está aqui, aqui embaixo, que o sogro do Muhammad se tornou o primeiro califa, né? Eu sei que a galera confunde um pouco, né? Califado, emirado. Eu vou explicar para vocês aqui simples, tá? Presta atenção. Califado, o califa seria o rei. Emirado, o emir, seria o príncipe. Pronto. O califa é o rei, os emires são os príncipes. Tanto é que os Emirados Árabes é uma união de principados islâmicos. Né? Entendeu? É uma união de, se eu não me engano, 7 principados islâmicos. Mas todos eles são emires, são príncipes. Beleza? Então vamos lá. Califado, né? Ou seja, os grandes impérios muçulmanos. Né? União política e religião, né? Ou seja, você tem ao mesmo tempo o líder religioso e o líder político. Né? O primeiro califa, óbvio, né? O primeiro grande califa, Abu Bakr, né? E nasce lá na Península Arábica, de novo, território sagrado do Islã, atual Arábia Saudita. Beleza? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, Omíadas, tá aqui, ó. Omíadas e Abássidas. Quem são esses, professor? São dinastias. Você não vai ter lá, por exemplo, os merovingios e os carolíngios lá nos francos. Você não vai ter os Tudor e os... Qual é o nome dos outros? Tudor e Stuart na Inglaterra. Aqui no caso do Islã, você tem os Omíadas, que são a primeira grande dinastia, e segundo você tem os Abássidas. Beleza? Galera, os Omíadas vão estender o controle saindo da Península Arábica, tá, galera? Acho que está até no próximo slide. Ué, acabou não vindo o slide do mapa? Acho que eu perdi. Eu tinha feito um mapa da expansão do Império Muçulmano, mas acho que eu acabei perdendo. Enfim, não tem problema. Os Omíadas são a primeira grande dinastia, né? E aí expandem seu território para o que hoje é a Síria, a região da Mesopotâmia, o Egito. E a primeira capital em Damasco, lá na Síria, certo? E segundo, nós temos os Abássidas, que trazem a capital de Damasco para Bagdá. E aí, galera, é o auge da cultura muçulmana. Né? Eles expandem muito a matemática, as artes, né? A engenharia, a filosofia. Você tem escritos filosóficos de muçulmanos, né? De árabes. E a África e a Ibéria, professor? Então, eles dominaram o norte da África e a Europa?
Sim, sem dúvida nenhuma. Mas isso, pessoal, isso é assunto para um próximo encontro. Tudo bem? Beijo no coração de vocês, até a próxima.